O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil, cresceu 0,1% no terceiro trimestre deste ano aqui, na comparação com os 3 meses anteriores. São dados do IBGE, divulgados agora, no meio da semana que passou. É a terceira taxa positiva depois da queda de 0,1% verificada no quarto trimestre do ano passado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o economista e professor do Mackenzie, Hugo Garbi. Hugo, boa tarde. Olá, Rafael, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente já ouviu interpretações que dizem que o 0,1 foi positivo porque havia expectativa de retração, ou que o 0,1 indica para uma desaceleração da economia brasileira. A gente tem de agarrar alguma dessas duas interpretações ou, de alguma forma, as duas fazem sentido? Olha, Rafael, é importante a gente analisar o resultado do PIB sob perspectiva, né? Nós tivemos um avanço no PIB nos 2 primeiros trimestres do ano, que foram capitaneados, primeiro, pelas commodities, né? O Brasil, petróleo e minério de ferro, principalmente, capitanearam uma força adicional nas exportações líquidas do Brasil, que é muito importante, e principalmente o setor de serviços, né? O setor de serviços, ele é fundamental dentro do resultado do PIB, porque ele também traz uma análise da força da renda e do consumo das famílias, né? Grande parte do setor de serviços traz essa perspectiva, essa análise. E o Brasil vem recuperando empregos, não é só em 2023, já em 2022, no pós-pandemia, a gente vem recuperando de forma gradual o emprego e renda das famílias, e isso trouxe resultado no primeiro e segundo trimestre do ano. O resultado agora de 0,1, ele representa uma estagnação do PIB e uma perda de fôlego, principalmente no consumo das famílias, um incremento de endividamento das famílias, que acaba sendo comum, geralmente, no terceiro e no quarto trimestre, o endividamento ele acaba aumentando. Outro ponto importante também para a gente analisar são os setores que têm uma relação diretamente proporcional às taxas de juros, ou seja, a gente vem no Brasil tendo um decréscimo das taxas de juros, mas as taxas de juros ainda são altas. Então, construção civil, né, é um setor que vem patinando nos últimos anos, e principalmente formação de capital bruto, que são máquinas e equipamentos industriais. A indústria, na compra de materiais, principalmente máquinas e equipamentos, vem sofrendo não só pela cotação do dólar, mas também pela alta taxa de juros. Agora, Hugo, esse resultado, ele compromete aqueles 3% projetados pelo governo para esse fim de ano aqui? Eu acho que não. Acho que a perspectiva era chegar a 3,10 ou até 3,25. Mas se a gente for analisar tudo mais constante, geralmente o quarto trimestre ele traz força dentro da economia, principalmente pelo advento do 13º. As famílias têm uma renda adicional que é colocada de forma imediata, né? As compras do Natal colocada de forma praticamente imediata no consumo. Isso traz uma força adicional para a economia brasileira. Então, a expectativa é que o PIB fique ali em torno de 3%, né? Talvez até um pouco mais, dependendo do resultado desse quarto trimestre, que deve ser positivo se comparado a 2022, justamente por conta dessa retomada do emprego e renda das famílias aqui no Brasil. Hugo, o Gustavo Segré quer te fazer uma pergunta também. Segré. Boa tarde, Hugo. Obrigado pelo seu tempo e seu conhecimento. A pergunta é, todos os indicadores, ou grande parte deles, estão melhorando. O crescimento econômico, mesmo um tímido crescimento de 0,1, qualquer coisa positiva, com signo positivo, é muito melhor que um signo negativo. O desemprego caindo, mas tem alguma coisa que não fecha na conta. A arrecadação não está crescendo como poderia. E aí vem uma preocupação em curto prazo. Daqui a um mês, começa 2024 e a possibilidade de déficit fiscal aumenta. Como você poderia explicar que tem um aumento do crescimento econômico, da atividade econômica, uma queda do desemprego, ou seja, mais gente empregada, mais gente consumindo, mas a arrecadação não está engatando? Sua pergunta é muito boa, Segré, porque na economia a gente tem essa característica, né? Ou seja, esse governo ele tem como característico o incremento do gasto público. O incremento do gasto público ele aumentou
de forma significativa no Brasil em 2023. É uma política que dentro da economia a gente chama de uma política keynesiana, né, que é uma filosofia de política econômica que tem o gasto público como instrumento para crescimento. E dentro da economia a gente tem uma teoria que já tem 80 anos, 70 anos, né, que fala que quanto mais você incrementa imposto, tem um ponto ali que a gente chama de ponto ótimo, né, que as pessoas vão parar de pagar imposto, que vai ter um incremento, inclusive, do não pagamento de imposto, e o Estado vai arrecadar menos. E isso a gente já começa a ter sinais na economia brasileira dessa característica, né? Ou seja, a gente vê um esforço muito grande do governo de incrementar tributação e, por outro lado, né, não tem um esforço de reduzir gasto público, né, de reduzir custo. Então, essa sensação de expansão econômica, ela acontece, a gente tem resultado no PIB, né, uma parte, inclusive, do consumo das famílias, ela por conta do incremento até do auxílio governamental, né? Mas a sua análise é muito boa, porque você tem essa característica que a gente pode colher de forma negativa no futuro, né? O incremento do endividamento e também tributação. Agora, professor, o incremento do endividamento pode fazer com que o Banco Central diminua a velocidade da queda de juros no médio prazo? Isso pode acontecer, sim, porque o que a gente não pode esquecer é que gasto público também gera inflação, né? Ou seja, a inflação ela não é gerada só pela demanda das famílias, né? Pelo consumo das famílias. O consumo do governo também tem como característica gerar inflação, porque se você incrementa, por exemplo, a quantidade de servidor público, são salários que você está pagando para o servidor público e o servidor público ele vai gastar. Se você incrementa a quantidade de obras públicas, então tudo isso gera inflação, né? E o governo ele está gastando mais, né? Isso é fato, ou seja, isso está nos dados públicos, né? Então isso tem um aspecto negativo, né, de gerar inflação no médio prazo. E também, né, ou seja, essa equalização, para fechar essa conta, você precisa aumentar a tributação. Porque a analogia que eu faço, ou seja, o governo não tem almoço grátis e não tem mágica na economia. Se você gasta mais, você precisa arrecadar mais, né? E a gente vê essa fome arrecadatória do governo, né, nesse ano, mas não enxerga um esforço adicional para poder cortar gastos. Professor, a gente tem noticiado aqui, já faz algum tempo, uma queda tênue, mas persistente dos índices de desemprego. Isso tende a continuar? O desemprego, a gente ainda tem uma característica de recuperação do emprego que a gente perdeu na pandemia. Isso está acabando, ou seja, o emprego ele vai se estabilizar. De forma geral, o Brasil tem ali um índice de desemprego de 4%, 5%, um pouco mais, um pouco menos. Então, a tendência é que a gente recupere emprego até o primeiro trimestre do ano que vem, né, e a partir do segundo trimestre, a gente deve ter uma estabilização, né? A gente não vai chegar num nível de pleno emprego como a gente chegou em 2007, 2008, por uma conjuntura internacional. O mundo inteiro tinha pujança econômica, né? Antes da crise do subprime, os Estados Unidos tinham pleno emprego, o Brasil tinha pleno emprego, grande parte da Europa tinha pleno emprego. A gente não vai chegar nisso por conta, inclusive, da conjuntura macroeconômica internacional. Bom, nós conversamos aqui com o economista, professor do Mackenzie, Hugo Garbi. Professor, muito obrigado pela entrevista, boa tarde e até a próxima. Boa tarde, muito obrigado, um bom final de semana a todos.